Dia 9/8/2021, segundo encontro de banco de dados. Sejam todos bem-vindos. Alguém chegou à nossa sala. Ana Paula chegou. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Pois bem, então a gente hoje continua falando de tecnologia, tá? Eu já vou compartilhar com vocês a apresentação. Compartilhar a apresentação de slides. Me digam se vocês estão visualizando, eu creio que sim. Sim, professor. Ok. Está muito pequeno? Tá ok, Gabriel? Está bom, professor. Tá bom, então. Bom, gente, na semana passada, daquela semana meio esquisita, né? Volta às aulas, muita coisa acontecendo, muitas disciplinas novas, né? Professores novos também. E aí, possivelmente, o que eu falei, né, ele pode ter passado. E aí você não fica muito seguro com relação à disciplina. Eu coloquei já a gravação da aula passada para vocês. Coloquei também lá no material de apoio todos os slides que eu usei na semana passada. E já coloquei também os slides de hoje. Então, se alguém tiver dificuldade, está muito pequeno, vocês podem pegar de lá que a sequência, né, de itens que eu quero abordar hoje está disponível já para vocês. Tá? Posso dizer a vocês que hoje eu os conheço um pouquinho mais. Aquelas perguntas que eu pedi que vocês respondessem, e foi muito legal, porque alguns de vocês responderam 2 vezes, não tem problema, tá? Eu li 2 vezes, né? Eu conheço algumas pessoas um pouquinho mais gente chegando, a Júlia e a Jennifer, e eu não falei com a Ana Paula, né? Dando boa noite a ela também. Boa noite, professor. Então, sejam, né, todos muito bem-vindos. Então, conheço vocês um pouquinho mais e não é que eu sou curioso, tá? Mas é muito mais fácil eu falar com vocês quando eu consigo visualizar um pouquinho com quem que eu estou falando, tá? Eu nem estou falando, abrir a câmera para ver como é vocês, não. Mas assim, vocês pessoas, né? Então, eu já tenho mais ou menos ali a faixa etária de vocês. Eu já tenho a metrópole Araçatuba e a grande região de Araçatuba, né, onde vocês estão. Eu sei que tem pessoas de Coroados, tem pessoas de Bilac, tem uma pessoa que é de Rubiácea, tá? Tem de Birigui, 2 ou 3 pessoas, que eu me lembro, tá? E aí, se eu esqueci de alguém, né, não se sintam diminuídos. De cabeça eu lembro desses. Tenho a faixa etária, então, sei onde vocês estão. A grande maioria de vocês, de uma maneira ou de outra, já está trabalhando, quer seja trabalhando de fato, né? Quer seja trabalhando através do estágio, né? Algumas, não, uma de vocês está transitando de emprego, né? Teve coragem, porque é uma atitude de coragem você deixar um trabalho e caminhar para outro, né? Assim, caminhar para outra atividade, tá? Especialmente, eu peço desculpas à Ana, porque eu só vi e eu só posso te parabenizar uma semana depois, Ana. Mas meus parabéns. Né? Que você tenha primeiro presente e volta às aulas. Ninguém merece, mas eu sei que você antecipou, né? Isso é legal. Então, né, meus parabéns a você. Muito obrigada. E coisas, né, que no meio tem, né?
Nós temos pessoas que estão visualizando, né, de repente, após a faculdade, encarar um mestrado, encarar um doutorado, é válido, tá? Tem bastante espaço para isso e vai exigir, né, eu não vou ficar citando nomes aqui para também não expor vocês, né? Gosto de respeitar muito o espaço de vocês. Mas quem vai encarar o mestrado, temos que trabalhar bastante. Tem que gostar bastante de ler e gostar bastante de escrever. Mas é um caminho legal, tá? Algumas pessoas aqui querem a área pública, 2 ou 3 pessoas, pelo que eu me lembro, né? Prestar um concurso público, ser concursado. E aí, né, eu vou falar um pouco disso, talvez hoje, talvez na semana que vem, mas já vou antecipar. Gente, deem uma olhada, né, realmente como é que está esse espaço para concursos públicos, tá? Eu sei que isso depende muito da gestão, né? Governadores, presidente e até prefeitos, né? Eu vejo no, no âmbito federal uma rejeição a funcionários públicos. E essa, gente, é a minha leitura, tá? Eu estou falando isso porque, se vocês olharem, e não é só por conta da pandemia, a quantidade de editais para concursos públicos, ela reduziu muito. Menos vagas, menos concursos. Né? E falando de tecnologia, muita coisa sendo automatizada. Tá? O home office, ele fez com que os órgãos e os agentes públicos tivessem que se modernizar, automatizar. E eu falo porque eu tenho proximidade, né, com algumas pessoas que elas são da área pública federal. E o que eu ouço muito é assim, muitas pessoas se aposentando e não tem pessoas para repor aquelas vagas que vão ficando. Então isso não deixa de ser uma estratégia para que tenha menos funcionários públicos. Existe sim muitos funcionários que são terceirizados, né, apesar de não poder e tal, mas tem muitos funcionários terceirizados, não só em tarefas acessórias, como segurança e limpeza, mas tem muita coisa também que eles têm investido em tecnologia para substituir a atividade humana, tá? Que é foco também do que a gente conversa um pouco mais para frente. Então, quem pretende a área de concursos públicos, dá uma olhada, né? Dá uma pesquisada. Até porque, com esse alto índice de pessoas fora do mercado de trabalho, qualquer concurso que abra, a quantidade de pessoas que se inscrevem é muito maior. Só que vocês têm razão, tá? Nem todas estão se preparando, nem todas estão estudando para essas provas futuras. E aí, aqueles e aquelas que querem essa área pública não pode esperar terminar a faculdade para começar a estudar para concurso. Eu tenho que estar estudando agora, tá? E eu vou falar mais uma coisa só com relação a isso. Se surgir, como me parece que vai surgir, se surgir alguma coisa que exija segundo grau, faça. Poxa, mas eu vou estar me diminuindo porque eu estou fazendo um nível superior. Não. Pela idade da maioria de vocês. Vocês estão acabando de sair de uma graduação, do ensino médio. Então, muitos conceitos, muitos assuntos, fica fácil de vocês revisarem. Se for esperar passar a faculdade para estudar para um concurso, vai ficando mais difícil. Até porque a maioria dos concursos na área de vocês, né, e acho que a gente tem 2 pessoas aqui que estão atuando na área jurídica, mas a maioria dos concursos na área de vocês exige alguma coisa de direito. E aí vocês vão estudar algo que vocês não conhecem ainda ou que não tem tanta habilidade. Então, assim, né, se você quer, não espera passar a faculdade para ir atrás. Tá?
Só mais uma, prometo. Não sei por quê, né? Pode ser uma tendência, pode ser por conta de um movimento que está existindo e que possivelmente eu não tenha acompanhado, mas eu vi que muitos de vocês, muitos assim, 4 ou 5, né, de uma amostragem de 24 pessoas que responderam. Tá? Hoje nós estamos aqui na sala com 25 pessoas, só para vocês terem uma ideia. Então, a maior parte de vocês responderam àquela nossa primeira enquete. Eu vi e percebi um movimento de pessoas buscando outro país. Tem motivos, né? Só não se esqueçam que para a gente buscar outro país, a formação de vocês ela precisa ser suficiente para vocês não ficarem fora do nosso país fazendo tarefas básicas. Eu não tenho nada, e quem sou eu para falar alguma coisa disso? Eu só estou avisando vocês que o nível de conhecimento que vocês vão precisar ter, ele é muito maior para vocês concorrerem com aqueles que lá estão. E ainda mais, como eu vi alguns aqui, querendo algo na mesma área, né? Na área de pessoas, administrativa. Bom, para fechar isso, uma carreira internacional, você tem que estar muito bem naquilo que você faz. Se não, e aí de novo, não é desmerecendo ninguém, tá? Caso contrário, mas você vai para tarefas básicas que eles não querem fazer. Ah, mas eu ganho em dólar ou eu ganho em euro? Pode ser, tá? Então, assim, eu só estou alertando vocês, caso essa carreira internacional realmente seja uma ideia, né, que vocês precisam se preparar muito mais. Inclusive, né, com o segundo idioma, pelo menos, né? Pelo menos mais um idioma, dependendo para onde vocês querem ir. Que até isso tem que pensar, né? Eu quero ir para fora do país. Tá bom, você quer ir para onde? E aí, né, alguns cuidados que vocês vão ler e vão se aprofundar depois. Será que você, né, será bem-vinda no país que você quer ir? Você vai ser acolhida, vai conseguir trabalhar? Então, todas essas opções de vocês, gente, elas vão exigir de vocês uma postura profissional, um desenvolvimento profissional maior. Tá? Por que você está falando tudo isso, Chicão? Porque a aula de hoje é para falar sobre a tecnologia da informação e o trabalho, né, e a área contábil. Como é que a gente usa, quais habilidades a gente tem que ter, para que a gente utiliza a tecnologia. Né? Vamos conversar sobre isso para ver o que vocês já conhecem, o que eu posso agregar de conhecimento a vocês, para vocês fazerem bom uso, né, das ferramentas que a TI nos oferece. Ok? Eu quase estava me esquecendo, nós temos, se não me engano, são 2 pessoas que elas trabalham em empresas familiares. O pai tem uma empresa e a pessoa trabalha com o pai. Tá? Perfeito. Tá? Não tem nenhum problema nisso. É muito interessante e espero que vocês possam pegar o que vocês estão aprendendo e levar para as empresas. Tem uma área, dentro da contabilidade, inclusive, que ela me incomoda. Tá? Que para mim é a área da sucessão em empresas familiares. Poxa, então, o que é isso? Eu falo isso porque, como eu disse na semana anterior, eu sou formado em contábeis, como vocês serão. Então, me preocupa as empresas familiares onde o pai, sei lá, ele era um comerciante muito bom e ele resolveu montar uma empresa. E essa empresa deu muito certo, né? Ela cresceu. Mas quando chega o filho para assumir o negócio do pai, alguns filhos não querem assumir. Ok. Aí essa empresa, naturalmente, ela vai ser vendida ou ela vai fechar. Né? Às vezes o filho assume o negócio do pai, mas ele não tem a habilidade
que o pai tinha para conduzir o negócio. Nem todo mundo nasceu para ser empresário, para gerir uma empresa. E aí eu me lembrei que tem alguém aqui que também quer empreender. Então, se aproxima da professora Cleide, que está muito ligada ao Sebrae. Se não teve contato com ela, vocês vão ter. Se já tiveram, continue o contato, porque a professora Cleide, ela está muito próxima ao empreender. Tá? Inclusive, conversando com ela nas férias, ela quer começar um movimento da mulher empreendedora, né? De fomentar isso, a presença feminina no empreendedorismo, nas oportunidades. Então, tem alguém aqui, eu sei quem é, mas de novo, não vou citar nomes, que quer empreender. Se quer empreender, se aproxima, porque empreender não é de qualquer jeito. Exige planejamento, exige você ter um pouco de estômago para lidar com algumas situações, mas é válido, tá? Eu, né, pessoalmente, eu empreendi. Né? Não era da minha característica, mas chegou um momento que eu fui levado, ou era isso, ou continuar trabalhando para alguém. Aí eu preferi arriscar. Tá? Então, empresas familiares, me preocupa a sucessão, e é muito legal ouvir que duas pessoas aqui trabalham com os pais, estão passando por todas as áreas para conhecer, para saber como é, para depois escolher o que vai fazer. É um caminho natural, é um caminho bastante saudável. Tá? É importante conhecer sim, você não vai chegar como dono. Para você chegar como dono, você tem que saber tudo aquilo que as pessoas fazem, para você poder ouvir, poder direcionar, poder corrigir. Ok? Então, a ideia, né, das respostas era isso, era eu conseguir saber quem são vocês. Tinha duas perguntas, que elas poderiam estar juntas, né? Mas era mais ou menos assim, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí eu coloquei um tempo. Quando você crescer daqui a 5 ou 10 anos. Para que servia aquela pergunta? Para que vocês pudessem pensar o que vocês querem, né? O que você busca, o que você almeja. Porque dependendo do que você quiser, você tem que começar a trabalhar, a estruturar hoje. Tá? Não tenham dúvida que vocês vão encarar uma realidade diferente daquela que a gente está vivenciando. E eu nem estou falando aqui por conta de pandemia. Eu estou falando por conta de evolução mesmo. As coisas estão mudando, os recursos estão aí. Automação, sabe? Nuvem, conexão, são coisas muito normais. Então, a realidade de trabalho que vocês vão ter não é a realidade que eu tive e que eu estou tendo hoje. E vocês precisam ouvir essas coisas que estão acontecendo para poder escolher para onde vocês vão. Que tipo de trabalho vocês vão fazer. Tá? Comparativamente, é claro que o tempo é outro. Né? Muitos de vocês ainda não existiam. Mas, no momento em que eu estava fazendo o curso que vocês estão fazendo, nesse período, tá? Segundo ano, né? Primeiro ano, o que eu queria? Eu trabalhava como auxiliar no escritório contábil também, como alguns aqui. O que eu fazia, como alguns aqui? Acho que teve uma pessoa que falou isso. Eu fazia de tudo, serviço externo, que na minha época tinha muito mais do que tem agora, e serviço interno. E o que eu queria? Eu queria crescer dentro do escritório contábil. Eu queria ser contador, talvez, né? Mas, ao certo, eu não sabia o que eu queria, tá? Então, o que aconteceu comigo? Terminei a faculdade, deveria continuar no escritório contábil, que aí eu poderia assumir, sei lá, escrita, contabilidade, abertura de empresas, né? Mas não, eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Salesiano, com tecnologia.
Então, assim, a minha vida ela mudou totalmente daquilo que eu pensava na faculdade. O que eu tentei pedir para vocês é vocês pensarem onde vocês querem chegar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que vocês precisam estar para as coisas que vão acontecer. O que é esperado? E aí o que é esperado não é texto meu, tá? Eu fiz algumas pesquisas para poder apresentar para vocês. Então, fechamento da primeira aula, falar um pouquinho sobre TI e a carreira contábil, né, e considerações finais, coisas que surjam. A qualquer momento, vocês podem e devem me interromper, questionar, interagir, não tem nenhum problema, tá? Na semana passada eu passei de maneira rápida, né, falando um pouquinho sobre pandemia, sobre oferta de empregos, falando um pouco sobre RPA, que é uma das coisas que eu faço, que é a automação de processos, né, tirando tarefas repetitivas, tarefas que são humanas. Teve alguém que respondeu que faz ali faturamento, né? Ok? Né? Muitas das tarefas que vêm para que eu ajude a automatizar, entre elas, tá? É a tarefa de faturamento. São as tarefas administrativas de conciliação bancária, né? Até a conferência contábil, parte dela, eu já estou, né, eu já fiz robôs que automatizam. Eu e a equipe, tá? Quando eu falo eu, não sou eu sozinho, claro. Então, isso é uma realidade. E nos próximos anos, isso vai incomodar bastante. Tá? Mudanças. Atentem que as coisas mudaram com home office, com teletrabalho, as empresas online versus as empresas físicas. Tem alguém que respondeu que trabalha no e-commerce, né, fazendo um processo que a gente chama de picking, né, que é a separação de pequenos pacotes para serem enviados ao cliente. Então, essa pessoa trabalha ali na separação, mas também trabalha fazendo o faturamento. Mudanças que ocorreram, e a gente falou que possivelmente as empresas físicas, elas voltem, mas elas voltam diferentes. As pessoas estão se habituando ao online. Então, as soluções de delivery, né, elas estão muito presentes, mas eu falei para vocês, de certa forma, né, o Uber, ele é um serviço de delivery, ele vem te buscar em algum lugar e te deixa em algum lugar. É com seu carro? Não. Precisa ter carro? Não. E com isso, o próprio mercado de venda de veículos, ele mudou. Porque muitas pessoas estão vendendo seus carros, né, aplicando dinheiro em alguma coisa, e quando precisam se deslocar, onde Uber? Né? Porque a maior parte do tempo o veículo ficava parado. Isso vai mudar daqui a um pequeno intervalo de tempo quando os carros autômatos chegarem. E eles vão chegar. Né? Sei lá, pode demorar 10 anos? Pode ser. Mas aí o próprio serviço de Uber, que hoje é a salvação de muita gente, também cai por terra. Por que esses recados para vocês? Porque vocês precisam ver qual que é o plano que vocês têm de vida. É importante, eu acho que é interessante vocês saberem que algumas coisas não são eternas. Quem aqui trabalha na área contábil, como por exemplo, né, o Gabriel, pode ser que saiba, né? Mas eu trabalhei no escritório contábil e no escritório contábil tinha um serviço que era o serviço de despachante policial. Licenciamento de veículo, pagamento de PVA, multa de trânsito. Como é que está isso hoje? Não tem mais. Você acessa o aplicativo do banco, coloca o Renavan do seu carro, ele emite já o licenciamento automático, você paga as suas guias, se você consultar, você paga as suas multas. E o pior, né, eu percebi esse ano, tá? Parece que vem desde o fim do ano passado. Nem documento de carro te entregam mais. Te entregam um papel que você imprime, coloca na carteira e aquele é o documento do seu carro. Antes, tinha que vir pelo correio um documento assim, assim, assado,
Mudou. E o despachante policial? Fechou. Não existe mais. Então, isso faz parte da nossa pauta lá para frente. Tem profissões que elas vão sumir. Tem profissões que vão ser criadas. Tá? Por exemplo, e aí, para todos vocês, né, ninguém colocou isso. Mas quem gosta de mercado financeiro, quem gosta de aplicação, quem gosta de entender como é investimento, como é bolsa de valores, está aí um mercado que hoje está aberto. Todos esses aplicativos que eles vendem e esses vídeos de YouTube que você vai ter uma carteira, né, com tantos R$ 1.000, é importante que você estude. Você sendo contador, você tem habilidade para isso, que você pode ser um consultor de investimento, que aí você ganha comissionamento em cima daquilo que você ajudar a pessoa a movimentar. Você não vai tirar o dinheiro da pessoa, mas um tantinho daquilo que ela recebe, você pode, né, pedir uma comissão por você criar, por você ajudar ele a manipular esses investimentos. Então, para quem gosta, né, de vocês, 27 pessoas presentes agora, vai estudar sobre isso, vai aprender. Né? Tem uma outra coisa que está aqui também, nesse meio todo, que sinceramente eu não sei, eu nunca fui a fundo, tá? Mas essas criptomoedas, e eu não estou vendendo Bitcoin para vocês não, tá? Chicão, você vende? Não. Você sabe quem vende? Não. Você tem também? Não. Mas essas criptomoedas é algo que já está acontecendo. Tem empresas que no seu balanço, elas têm que informar qual que é o saldo em criptomoeda. O grande problema, né, das criptomoedas para as empresas e para os governos, e eles estão querendo dar um jeito nisso, é que esses valores eles não são tributados. Aí está a grande briga. Mas cada um de vocês aí, e ao longo dos nossos encontros, eu sugiro para aqueles que querem realmente, que alguns escreveram que querem, eu espero que queiram, aqueles que querem crescer, que querem gerenciar, que querem gerir, gente, não dá para esperar terminar o ano que vem, o outro ano, para começar a se preparar. É algo que tem que nascer em vocês. Então, você ouviu alguma coisa que você não conhece, anota. Anota para você procurar depois. E aí você vai formando o seu conhecimento. Vocês têm que correr paralelo à faculdade. A faculdade ela tem uma linha que ela vai seguir até por exigência do próprio Ministério da Educação. Esse conhecimento da faculdade, mais aquilo que vocês buscarem extra, vai formar o profissional que vocês vão ser. Tá? Então, é tecnologia. Deem uma olhada em criptomoedas. Deem uma olhada no mercado financeiro. Entendam esses aplicativos. Vocês vão ver que muita coisa ali é por enganação. Tá? Não tem mágica você transformar R$ 100 em 1 milhão. Não é assim que acontece. Se fosse, todo mundo faria. Tem muitos oportunistas e vocês precisam se preparar para serem consultores das pessoas que não querem ser enganadas por oportunistas. Mais ou menos assim. Tá? E aí a gente falou um pouquinho da indústria do entretenimento. Né? Tem uma tendência à volta dos espetáculos, dos shows, mas com certeza não como já foi. Então essa indústria aqui também tem que se mexer. Tem uma pessoa que ela está trabalhando, está estagiando, mas está próxima ali da área de saúde. Tá? Não tenham dúvida que o envelhecimento da população vai gerar novas habilidades ou novos trabalhos a serem oferecidos. Tá? Não é à toa, e eu não me recordo agora qual que é o país, tá? Mas tem um país que, para o idoso, eles pagam uma bolsa ou eles fornecem um acompanhante para poder, um cuidador, para poder cuidar daquele idoso. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a nossa população?
Cada vez mais as famílias estão menores, né? O modelo social, algumas famílias optam por não ter filhos. Tá bom. Imagina, leva isso, idade de vocês, para 30, 40, para 50 anos. Quem vai cuidar dessa população? Eu não tenho uma estrutura familiar. Então, serviços de home care, eles cada vez mais, eles serão necessários. Porque nem todo mundo vai ter alguém para cuidar. E aí depois vocês podem pesquisar, se quiserem, né, quanto custa a mensalidade numa casa de repouso. Com certeza é muito maior do que muitas aposentadorias. Então, isso, para quem consegue enxergar, é oportunidade, é um tipo de negócio que precisa ser criado. Um plano, né, assim como tem os planos de aposentadoria, um plano para poder a pessoa ser cuidada, ela precisa ter. Senão, quem vai cuidar? O Estado. São ideias, gente, para quem quer empreender, inclusive, para vocês pensarem, tá? Coisas que estão acontecendo aqui, né? E eu tenho usado isso na motivação dessa aula, desse encontro com vocês. Tem muitas coisas acontecendo e vocês precisam ficar atentos a isso. Deixa eu trazer vocês de volta à minha tela aqui. Aqui. Então, isso eu tinha falado na aula passada, mas como era a primeira, né, e às vezes passam as coisas muito rápidas, eu preferi voltar. Um outro ponto que eu tratei, né, é vocês estarem preparados para essa situação, para esse novo normal, onde as empresas mudaram. E se algum de vocês querem ir para fora para receber em dólar ou em euro, hoje você não precisa mais. Tá? Está acontecendo muito com a área de tecnologia, só que isso vai e pode se expandir para as outras áreas. Basta você trabalhar o seu currículo, você aparecer, você ter um segundo idioma, que às vezes você pode daqui trabalhar, receber em outra moeda, sem ter que mudar de país. Mas às vezes vocês querem mudar de país por conta do passeio, ok? Tá? Mas estejam preparados para isso. Não é uma mensagem ruim, mas alguns já escreveram de que essa pandemia que nós estamos passando, e ainda bem, né, para quem não sabe, abriram hoje, aqui em Araçatuba, as inscrições para as pessoas de 18 anos ou mais. Então, essa está caminhando, né, para o seu fim. A gente não sabe quando acaba. Só que muitos já disseram que essa não é a única, essa é a primeira. Tá? E que outras virão. Por conta da população estar transitando de um canto para outro de maneira muito rápida. Né? Perguntei como é que iam ficar as empresas. Né? Vocês já devem ter refletido sobre isso. Precisamos ler, tá? Mas dizem que financeiramente esse semestre é o pior. Acabaram as possibilidades de ajuda, de auxílios. E agora? Então, temos que ficar atento a isso, ficar atento ao endividamento. Profissional contábil, o que se espera? Né? Alguns de vocês disseram que querem seguir na área contábil, querem ser contadores, querem ter o seu próprio escritório. E aí, eu não falei na semana passada porque não deu tempo. Também não ganho comissão nenhuma, tá bom? Só para vocês pensarem, deixa eu trazer uma outra tela para vocês aqui. Pode ser a tela inteira. Assim fica mais fácil. Legal. Estou compartilhando, está carregando aqui. Pronto, está aqui. Contabilizei. Contabilizei é um escritório contábil virtual.
tá? Se alguém pensa em ter o seu próprio escritório, pensa, gente, pensa bem. Ah, Chicão, mas eu sou aqui de Rubiácea, cidade aqui é pequenininha, o pessoal me conhece. Aham. Vamos olhar um pouquinho. Aham. Economia real, planos a partir de R$ 96 por mês. Gente, não tem escritório contábil que sobreviva cobrando R$ 96. Tá? Esse pessoal aqui, eles aliaram tecnologia, comunicação, antes de pandemia, inclusive. Tá? Eles aliaram isso ao serviço contábil. Acho que não quer dizer que eles não têm equipe? Não, eles têm equipe. Mas tenho certeza que esse time que está aqui do lado, cadê o meu mouse? Está aqui. Ctrl, não é o ponteiro. Tenho certeza que esse time aqui do lado, a maioria deles trabalha em home, fazendo contabilidade das empresas. Você querem mais? Quem trabalha na área contábil vai ficar feliz. Eu tenho certeza disso. Tá? Mas está aqui, ó. Abrir minha empresa grátis. Eles não cobram para abrir a sua empresa ou seu MEI. Poxa, Chicão, onde é que eles ganham? Eles ganham aqui, ó, na mensalidade. Mais clientes para eles. Poxa, Chicão, mas R$ 96 não paga. Tá bom, né? R$ 96 não paga. Mas deixa eu ver. Eles tinham, tá? Deixa eu ver se ainda tem. Lista de cidades. O que vocês podem pensar? O que vocês podem pensar? Vocês podem pensar em ser parceiro deles, né? Vocês podem abrir uma franquia no interior. Vocês atendem os clientes de Araçatuba e aí vocês repassam parte da renda para eles. Porque o portal é que está trazendo clientes. Você executa o trabalho. Tinha. Será que tem? Tá aqui, ó. R$ 96 não dá para nada, né? Não, gente, não dá. Tá bom. Vamos fazer continha. E alguém aí me ajuda? R$ 96 vezes 30 mil, quanto dá? Alguém pode colocar no chat aí se não quiser falar. 2.880.000. 2 milhões, obrigado. 2.880 por mês. É dinheiro. É dinheiro, né? Isso, gente, eu estou colocando, ele quer entrar em contato comigo, mas eu não quero, tá bom? Isso eu estou colocando 30 mil clientes a R$ 96, que é o mínimo. Mas é claro, quanto maior a empresa, o honorário aqui também tem diferenças. É menor do que um escritório físico, tá? Mas são 30 mil clientes. Que escritório que tem 30 mil clientes? Eu vou chutar. O Gabriel Borges, cara, se ele tiver 40 clientes no escritório, é um bom número. Gabriel, só coloca aí, sim ou não. Tem 40 lá no escritório? Obrigado, Andriel, não tinha visto. Gabriel, você está aí? Tá ativo? Acordado? Ou tem mais? Tá bom, tem 50, Gabriel. Tá bom, vou estourar. Tem produtor rural bastante lá, né? Tem 100. 100 clientes, Gabriel, tá bom? Enquanto o Gabriel responde para a gente ali. Gente, estamos falando de um portal aqui. Tem bastante, incluindo empresa e rural. Perfeito, Gabriel, obrigado. A gente está falando de um portal. Né? Qual que é o investimento do cara? O investimento dele é a construção de um portal. É claro, tá, gente? O que esse portal tem? Ele tem segurança, que a gente vai ver que é um serviço de TI daqui a pouco.
ele permite os dados sigilosos entre o cliente e o escritório, ele tem armazenamento. Só que o cliente recebe a guia que ele tem a pagar por e-mail. Quando é necessário emitir uma nota, o destinatário recebe a nota por e-mail. A contabilização, quando é simples, né? Quando é um cliente que está enquadrado no simples, o cliente não tem nem que mandar as notas. Ele baixa todas as notas emitidas, baixa todas as notas que foram emitidas contra o cliente, faz o lançamento e fala, olha, paga tanto. Tá? Então, gente, o escritório contábil, né, ele está aqui. Tá? Acho que não quero conhecer mais. Beleza. Né? Depois você dá uma olhada aqui. E esse, gente, é um exemplo. Né? Eu cheguei a fazer, há um tempo atrás, um levantamento de quais eram os portais que previam ou que ofereciam esse tipo de serviço. Tá? E eu achei 4 ou 5 grandes já atuando. Então, vocês precisam pensar, porque esses caras com portais, eles estão tirando clientes que vocês teriam. E alguns clientes de vocês, o que impede o cara de vir para cá? Vou falar um pouco mais daqui a pouco. Se você não oferece um serviço de qualidade, se você não dá atenção para o seu cliente, se você não trata o seu cliente como único, se você não dá retorno quando o cliente procura, se você não se envolve na solução dos problemas que o cliente tem, é muito fácil para ele. Está aqui, ó. Trocar de contador. O cara já tem um link aqui para trocar. Né? Aqui em Araçatuba, e eu falo por Araçatuba, os contadores tinham um acordo de cavalheiros que um não pegava cliente do outro. Ah, o Joãozinho está insatisfeito, ele quer sair do contador A para o contador B. Até pouco tempo atrás, o contador B não pegava, por uma questão de ele se conhecer, de respeito, ou o contador B ligava para o contador A e falava, olha, seu cliente me procurou, ele está reclamando disso, disso, disso. E aí, no sindicato dos contadores, para vocês verem como era burocrático, no sindicato dos contadores, eles faziam essa troca de empresa. O cara levava os documentos e o outro pegava os documentos lá. Sabe, uma burocracia. E aqui, trocar de contador. Online. Isso é tecnologia. E ela veio, e ela vai ficar, e ela muda a maneira como os escritórios de vocês trabalham. Tá? Tem uma outra que eu me lembrei. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dos caras. Olha só. Tem um termo recente que é de tecnologia também, chamado BPO financeiro. Tá? O que é o BPO financeiro? São empresas que elas assumem, e tem pessoas aqui de vocês, vou falar um nome, tá bom? Eu não estou expondo ninguém, gente, mas é só para enriquecer a nossa conversa. Por exemplo, a Ingrid, ela trabalha no setor administrativo. Tá? O que é o BPO financeiro? Empresas que estão oferecendo assumir esse administrativo, elas fazem contas a pagar, contas a receber, contabilidade gerencial, e devolve para a empresa o resultado. Tá? E não precisa ser uma empresa grande para contratar isso. Né? Uma das empresas que eu trabalho, ela fez isso. Ela pegou toda a parte administrativa e contábil, incluindo o departamento pessoal, e terceirizou. Não fica dentro da empresa mais. Só que não é terceirizar para um escritório contábil, onde a empresa tem que fazer parte do serviço e vai para o contador que ele finaliza. Não, eles fazem tudo. Eles lançam as notas de entrada, eles faturam, eles geram boleto. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente. Contabilizei também tem BPO, não sabia.
Deixa eu ver se eu baixo aqui. Conta Azul é um software muito interessante que é de graça. A gente vai falar sobre ele depois. A gente não achei. Mas depois eu acho o nome da empresa e compartilho com vocês. Mas essa história, eu vou colocar aqui, né, como é que se escreve, para vocês depois pesquisarem. E para quem está na área jurídica, tem também o BPO jurídico. São duas siglas que elas vêm de TI, né, que está fazendo com que as empresas mudem a forma que elas oferecem serviços para vocês. E aí, como vocês querem atuar na área, isso aqui está aqui. Como elas querem atuar na área e vocês querem crescer na área, vocês precisam olhar essas coisas que estão acontecendo, se são ameaças ou não. Tá? Mas fecho aqui e volto para a minha apresentação. Profissional contábil, né? A gente vai falar bastante hoje do que se espera de qualquer perfil. Área pública eu já falei, deem uma olhada. Tem tecnologia nova mudando a forma que a gente vai trabalhar? Tem, e a gente vai falar sobre algumas delas. Então isso aqui era da semana passada ainda, né? A gente fala de TI, mas aí pode ficar dúvida, né? Poxa, o que é a TI? A TI não é só software, né, programas. A TI não são os hardwares, né, os equipamentos. Quando a gente fala em TI, a gente fala de maneira muito mais abrangente. Tá? A ideia da TI é fazer com que a gente consiga eliminar problemas que as empresas estão enfrentando. Pode falar, Naila. Foi sem querer, professor. Ah, tudo bem. Tá? Então, a TI é a área que vai resolver problemas das empresas. Alguns, né, em tom de brincadeira, pode falar, mas quando a gente coloca TI, a gente acaba tendo mais problemas. Não deixa de ser meia verdade. Mas a ideia, quando a gente fala em tecnologia da informação, é a gente poder ajudar, é a gente poder melhorar e diminuir os problemas que a nossa empresa ou as nossas empresas acabam enfrentando. Por que vocês, contadores, precisam saber de TI? Porque vocês são totalmente dependentes de tecnologia. O serviço de vocês, o trabalho de vocês, ele só acontece se tiver tecnologia envolvida. Vocês vão ter que resolver? Não. Mas vocês têm que saber como é possível, né, para as empresas resolverem seus problemas, melhorarem os seus controles. Tá? Tem alguém aqui que trabalha no e-commerce, como eu já disse. Você sabia que já tem robozinhos que separam mercadoria? Não tem mais um humano separando. É tecnologia. É claro, custa um tanto. Tá? Mas a tarefa de separação, ela é automatizada. Não precisa ter uma pessoa que faça. E aí, se a gente olhar, né, quando eu vou no supermercado, é totalmente dependente de TI. Cai a rede para ver se você consegue passar uma compra. Hoje, conforme vocês vão comprando, dependendo do tamanho da loja, né, e do supermercado ou da rede de supermercados, conforme você compra e vai consumindo, em algum lugar alguém já sabe que precisa mandar entregar mais. Já está preparando a carga do dia seguinte, porque o consumo de tal item já está chegando num ponto que eles chamam de ressuprimento, né, de enviar de novo. Agora, vamos pensar. Você está indo até o supermercado, está fazendo uma compra e está pagando com cartão. Vocês, pessoas físicas normais. Agora pensem, vocês contadores, o que está acontecendo nesse momento?
Lá no estoque está tendo uma movimentação de estoque, baixando o produto que o consumidor está levando. Lá no DP está sendo computada as horas que aquele operador de caixa está trabalhando, e se ele tiver com horas extras, está computando lá também. Contabilidade gerencial. Eles estão conseguindo identificar qual que é o valor médio dos cupons, né? Ou o valor do ticket médio daquela compra. Eles conseguem olhar também aquela compra que você está pagando R$ 50, quanto custou para o supermercado e quanto que ele está tendo de lucro em cima daquela compra que você fez. Além disso, comprou cartão de crédito, em algum momento tem que subir isso para a operadora, aprovou a compra. A hora que aprova a compra, o supermercado recebe o dinheiro? Não. Normalmente, ele recebe 30 dias após a data da autorização. Acho que, se for a débito, salvo engano, eles recebem 5 dias. E mesmo isso, gente, esse tipo de negociação está mudando, né? Alguns restaurantes estão preferindo que você pague com Pix do que você pagar com cartão. Por quê? Porque quando passa uma venda no cartão, tem um percentualzinho ali que eles pagam para a administradora e o dinheiro não cai na hora para eles. Ah, e se o comprador paga com Pix? Cai na hora. Está disponível para o dono da loja poder movimentar. Então, até isso mudou. Até então, tinham operadoras de cartão, Visa, Master, Amex, enfim. E eles tinham monopólio. As taxas, dependendo do tamanho do cliente, era maior ou era menor. O que está acontecendo agora? Isso caiu. Então, muda a forma que as pessoas vão adquirindo seus produtos, por exemplo, no supermercado. Tá? Área médica, que hoje está tão sendo usada, né, sendo necessário. Muitos equipamentos são monitorados por computador, que recolhem as leituras, vão alimentando uma base de dados, né, para que o médico possa fazer a análise da evolução do paciente. Ninguém falava de você fazer uma consulta à distância. E hoje a telemedicina já está presente. É tecnologia. Quando você vai consumir qualquer produto, as indústrias têm um software, né, que na maioria das vezes é um software chamado de ERP, que a gente vai ver o que é isso, mas tem um software de gestão que controla toda a parte produtiva e também controla a parte comercial. Quem é de Birigui sabe que Birigui tem muitas indústrias calçadistas, onde todo o processo de produção, de venda, de recebimento é controlado por um sistema. E aí a gente poderia passar também, né, na internet. Hoje, muita coisa que nós fazemos, ela é internet dependente. A gente precisa da internet para fazer um monte de coisas. E eu até falei na semana passada que pelo tanto de uso que a gente faz, o valor que a gente paga por essa conexão, por esse link, ele é baixo, porque ele tornou-se algo vital para a gente poder realizar o nosso trabalho. Tá? E aí, eu comecei a buscar alguns depoimentos, alguns artigos, algumas informações que pudesse abrir a cabeça de vocês para duas coisas. A necessidade da gente conhecer de tecnologia e algumas características que são desejadas do profissional contábil, que são vocês. Eu quero crescer, eu quero evoluir, tá bom. Mas para você crescer, para você evoluir, quais características você precisa ter? No material de apoio, todas elas têm um link que vai remeter vocês para a origem do assunto, que tem mais material, tá? O que eu fiz aqui foi um apanhado, foi um resumo daquilo que está disponível.
Então, hoje, é fato, né, que a gente precisa da tecnologia para trabalhar. E a gente precisa saber escolher o quanto de tecnologia eu vou poder usar, porque ela custa. E muitas vezes ela não custa baixo. Foi-se o tempo que a gente falava que tecnologia era ter um computador para usar. Ah, lá na empresa do meu pai tem que ter 2 computadores. TI não é só isso. É o computador, é o tipo de software que você vai rodar, é a segurança que vai ter, é a conexão. Né? Alguns de vocês que já estão atuando na área contábil já sabem. O contador é um profissional que nos últimos anos mais teve que conhecer de TI. De cara. Vocês, para fazer qualquer coisa, para entregar qualquer declaração, vocês precisam ter um certificado digital. A1 ou A3? O que é um certificado A1? Para que utiliza? O que é um certificado A3? Qual é a diferença do A1 para o A3? Não, você, para poder entregar o SPED, vocês têm que entregar o arquivo XML em... Então, toda essa sopa de letras, ela veio para a realidade de vocês. E aí, a ideia, né, desse trabalho é vocês conseguirem enxergar o que você precisa conhecer. Quais habilidades que você vai ter que desenvolver? Nossa, eu vou ter que voltar e ser muito bom de matemática, vou ter que ser muito bom de lógica, vou ter que ser muito bom de relação pessoal? Vai. Já estou respondendo que sim. Quais ferramentas eu posso usar? Acabei de falar. Mostrei para vocês o Contabilizei. Né? Tem um outro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Ah, lembrei. Tem um outro software. Ele não existia, tá? E aí os caras que criam essas coisas, eles são criativos, né? Mostrei, eu contabilizei para vocês. Agora eu estou mostrando uma outra ferramenta chamada Arquivei. O que essa ferramenta faz? Uma demonstração de 1 minuto? Não, obrigado. Depois vocês vão ver isso com calma. O que essa ferramenta faz? O Arquivei é um portal que você se inscreve e aí você paga uma mensalidade, né? Não me importa agora quanto seja, mas todas as notas que são emitidas contra um CNPJ que você coloca ali, olha, eu, Chicão, eu tenho o CNPJ da empresa 1 e da empresa 2. Todas as notas e o XML de todas as notas emitidas com a empresa caem nesse portal. E aí? Aí você pode ter uma rotina, clica lá, baixa todos esses arquivos, e no seu RP, a maioria deles já estão com esse recurso. Se você usa um software contábil, que não faz isso, joga fora e pega outro, que ele pega esses arquivos XML das notas e ele importa. E aí você não tem que digitar nada. Ele já pega, importa e lança essas notas de compras, as notas de vendas. Como é que eu fazia? Eu tinha que ir na empresa 2 vezes no mês, pegar todas as notas que ele recebia e lançar uma por uma. Vocês hoje, quem trabalha na área contábil, vocês fazem a importação desses arquivos. E a maioria dos escritórios contábeis já utilizam um serviço, se não é esse, se não é o Arquivei, é algo muito próximo. É uma solução que ela ajuda muito o trabalho de vocês. É claro, depois tem conferência, tem consistência, né? Alguma nota que ele não pegou, você consegue buscar, entender por quê. Enfim, esse tipo de serviço também, né, auxiliou e ajudou bastante a vida do contador. Tá? Eu vou deixar aqui também. E o outro, para quem quiser conhecer, também está aqui no chat. Contabilize.
sei.com.br. Então, você ganha comissão disso? Não, gente. Eu só estou respondendo a esse item aqui que vocês têm que conhecer. Quais são as ferramentas disponíveis? O que eu posso usar? E vocês viram, né? R$ 39,90 por mês. A partir de R$ 39,90 e ele tem um volume de notas que ele baixa. Mas, gente, compara o tempo que você levaria para pegar esses documentos, organizar e importar, por exemplo. Então, se paga. Né? A ideia desses serviços não é ganhar com 1, é ganhar com 10 mil, com 30 mil, como vocês viram no exemplo anterior. E aí vocês têm, né, como eu posso usá-las e quanto custa. Já mostrei o preço ali, por exemplo, do Arquivei para vocês. E aí você tem, né, um link aqui dessa hashtag treinamentos, né, com um vídeo aqui que pode interessar a vocês. Tá? Mas é fundamental que a gente entenda que a tecnologia da informação é a base para a gente manter as nossas empresas. Não importa o tamanho, tá, gente? É muito pequena a empresa e eu não posso contratar um sistema. E, de novo, eu não vou vender sistema para ninguém não, tá? Mas eu vou colocar aqui. Vou colocar porque eu já usei, mas eu parei porque a empresa cresceu e, né, o software não atendia mais. Pronto, tá aqui. Aceitar cookie. Sem notificação. Cancela. Tá aqui. O que é isso, Chicão? O que é o Conta Azul? É da Caixa Econômica? Não. É um sistema de gerenciamento que ele funciona online. Ele usa um tipo de serviço que, em tecnologia, nós chamamos de SaaS. Significa Software as Service. Ou Software como Serviço. Até uma quantidade tal de lançamento, tem a versão gratuita. Você não paga nada. Tá? E aí, quando o seu volume aumenta, você vem e paga um valor, que eu não sei quanto, deve estar aqui em algum lugar, mas você paga um valor para poder utilizar mais recursos. Né? Quando eu comecei a usar, ele não tinha isso aqui, ó. Como solução para os escritórios contábeis. Tá? Agora já tem. Então, quando eu coloco a pergunta, né, quais ferramentas estão disponíveis, é para vocês não imaginarem que vocês, durante o curso de contabilidade, né, que vocês vão sempre estar fazendo arrozinho com feijão. Eu faço a contabilidade, eu tenho um sistema de folha, eu preciso contratar um sistema de estoque, um contas a pagar e receber, o faturamento. É abrir a cabeça de vocês que tem soluções online, com preço que não é tão alto, e que pode viabilizar vocês usarem, tá? Primeira coisa que vocês, contadores e contadoras, têm que fazer. Acha um software gratuito desse e começa a controlar as suas contas. Chicão, vida de universitário é muito simples. Eu recebo, pago a faculdade e acabou o dinheiro. Vocês sabem que não é só isso, né? De alguma maneira, vocês têm ou banco pai, ou banco mãe, ou alguém que faz algum tipo de ajuda, algum auxílio, ou vocês mesmos já têm independência. Então, eu acredito que um bom contador é aquele que consegue administrar o próprio patrimônio, seja ele qual for. Porque algumas empresas, elas também não têm uma rentabilidade tão grande. Então, exercício para vocês, para quem não tem. Por vezes, né, eu encontrava pessoas já no primeiro ano do curso que já tinha a sua planilha, o seu Excel, e controlava as suas finanças. E já me lembro bem de um aluno que ele tinha uma reforma em andamento, mas ele já tinha tudo programado. Né? O que ele ia receber,
o que ia ser investido na reforma, o que ele iria manter as contas do mês. Isso é planejamento. Então, você consegue planejar a vida dos outros quando você planeja a sua. Tá? Eu perguntei onde vocês querem chegar, porque na semana que vem a gente vai falar sobre onde você quer chegar e o que você tem que fazer para buscar alcançar aquilo que você quer. Mas tudo passa por planejamento. Não adianta só eu conhecer as ferramentas, eu tenho que usar. Eu tenho que usar para saber como é que eu uso, o que ela pode oferecer para o meu cliente. Afinal de contas, o cliente está buscando de vocês uma consultoria, a solução de problemas. Então, eu tenho que ter mecanismos que permitem resolver problemas. Tá? Já falei para vocês hoje de 3 tipos de serviço. azul.com.br. Também está aí no chat o linkzinho dessa solução. A TI ela é fundamental, né? Ela é estruturante para todas as empresas. O quanto custa, vocês já viram. Né? Eu estou apresentando para vocês soluções que elas são de baixo custo, né? Imaginando que vocês estão começando. Mas eu já trabalhei em empresas que gastaram milhões em software, jogaram fora e erraram na escolha, e tiveram que gastar de novo, e ficaram sem faturar, e ficaram sem receber. Então, uma escolha errada, ela tem um preço, tá? Que nem toda empresa consegue pagar. Mas e aí? Aqui a gente está falando da tecnologia. E vocês? Né? Alguém se aventura? Tá? Pode ser espontâneo, se não for, eu chamo, não tem problema. Alguém se aventura a falar 2 características que um contador tem que ter? O que um contador tem que ter? Como que ele deve ser? Quais características um contador, que são vocês, precisa ter? Alguém? Pois bem, o Victor saiu da reunião. Mas acontece. Para poder responder isso, eu não baseei só naquilo que eu acho, tá? Então, eu pesquisei em alguns lugares e eu encontrei a resposta. Né? E aí tem o link para vocês, né, lá do Aprova Concursos, porque alguns de vocês também querem fazer e prestar um concurso público, né? Então, características, habilidade de um contador. Habilidade com números, matemática e financeira. Você tem que conhecer e exercitar o financeiro, saber fazer contas financeiras. Né? Vale a pena pagar à vista, vale a pena parcelar. Esse desconto ele é suficiente? Não é? Então, vocês precisam desenvolver e trabalhar essa habilidade. Tá? Organização, eu acabei de falar de planejamento para vocês. Responsabilidade, se você fala que vai entregar alguma coisa tal dia, entregue tal dia. O cliente de vocês precisa confiar, até porque alguns de vocês que já atuam na área contábil ou administrativa, né, não cumpre uma data diante do fisco para você ver o que acontece. Você pode chegar no dia seguinte e falar, olha, não consegui postar a GIA ontem, tá bom? O fisco fala, tá bom, recolha, né, a multa por entrega em atraso, e aí você pode postar a minha GIA que não tem problema. A nossa amizade continua a mesma. Perfil analítico, você tem que olhar as coisas em detalhe. Boa comunicação. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui é vergonhoso, né? Tem dificuldade em falar. Porque não sou eu, tá? Dizem que para ser um bom contador, você tem que ter habilidade em se comunicar. Tá? Eu acho importante, é por isso que eu gosto quando vocês interagem, quando vocês perguntam, quando vocês questionam,
que você vai quebrando um pouquinho esse medo de falar, né? Esse medo de se apresentar. A gente não pode ter isso, tá? Eu já falei, né, que eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Tenho dificuldade em falar em público. Mas em algum momento eu tive que superar, né, para poder me apresentar tanto para vocês quanto profissionalmente. Mas eu não me contentei só em olhar esse site, não. E aí vocês podem estar pensando, peraí, isso é uma aula de tecnologia da informação. O que esse cara está falando de habilidades pessoais? É que assim, ó, se você não consegue fazer finança, você não vai conseguir avaliar soluções de software. Se elas são aderentes, se não são, se o custo delas está coerente ou não, se você consegue pagar ou não, o resultado que ela vai te dar ou não. Se você não é organizado, você não consegue planejar. E todos os serviços que eu mostrei para vocês aqui, a adoção deles exige planejamento. O que eu faço primeiro, qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro passo, onde eu vou chegar. Tá? Perfil analítico. O software não faz as coisas sozinho. Alguém tem que olhar, tem que conferir, tem que ajustar. Então, essas habilidades, elas são fundamentais para que vocês se tornem profissionais que consigam trabalhar com tecnologia. E não simplesmente, e a gente vai ver daqui a pouco, né? E não simplesmente contratar o amigo que faz o curso de informática que vai ajudar você. Isso é um convite para as coisas darem errado. Mas aí eu pesquisei mais um pouco, tá? Aí eu fui num outro site, que é o Educa Mais Brasil, conhecer novas tecnologias. Então vocês têm que conhecer de TI. Credibilidade, né? Confiança, ética. Anotem esse item, marketing pessoal. Vocês precisam se vender muito bem, vocês precisam se apresentar muito bem. Tem algumas pessoas aqui que já falaram na aula passada, tem algumas pessoas que vocês não sabem, inclusive, porque talvez por conta da distância essa comunicação está um pouco mais difícil, alguns de vocês nem se conhecem, né, nem sabem quem são. Mas muitas oportunidades de vocês crescerem, elas estão dentro dessa sala. Aqui que estão muitas das possibilidades profissionais de vocês. As pessoas precisam saber quem vocês são, quais habilidades vocês têm. Vocês têm que ser a primeira opção a ser pensada quando surgiu uma vaga, quando surgiu uma oportunidade. Então vocês precisam trabalhar também a consultoria. Para a consultoria você tem que saber fazer, tem que saber ensinar a cobrar e tem que saber, inclusive, que tipo de ferramentas você pode usar. Você pode fornecer aos seus clientes. Ser dinâmico, trabalhar em equipe. Depois vocês vão poder passar item por item aqui. Eu não vou ficar me estendendo, não. Aí tem um outro portal chamado BLB Brasil. Tem também uma lista de habilidades desejadas a todos vocês. Tá? Depois vocês vão olhar cada uma e reforça aqui, ó. Deixa eu até destacar aqui. Ó, conhecimentos em informática e inovação. Não basta saber usar o computador. É necessário entender a tecnologia e as ferramentas que te auxiliam no dia a dia do trabalho. De novo, marketing pessoal, que eu acabei de falar no exemplo anterior. Vocês têm que vender a si mesmo, né? Vender a capacidade de vocês entregarem. Então, vejam, eu procurei buscar locais que pudessem indicar que tipo de profissional vocês precisam ser. E notem que, na maioria deles, está pedindo que vocês tenham conhecimentos de tecnologia e de inovação, que é o que eu estou me propondo a conversar com vocês. No meio de toda a conversa, eu procuro falar de coisas que vocês podem conhecer, que vocês podem utilizar.
tá? E aí, cabe a vocês, né, vocês desenvolverem essas habilidades, ok? E algumas delas eu vou provocar, né, ao longo desses encontros, tá? Deixa eu achar um item aqui, porque o próximo slide, para a gente poder desenvolver essas habilidades todas, né, ética e moral, trabalhar isso bastante forte, habilidade pessoal como oratória, trabalho em equipe, adaptar a mudança, criar a sua rede de relacionamentos, enfim. Para fazer tudo isso, vocês precisam conhecer a vocês mesmos, tá? Ah, Chicão, isso é autoajuda? Não, gente, não é autoajuda, tá? Algumas pessoas acreditam, outras nem tanto. Eu procuro me abster, né, desse tipo de rótulo de autoajuda, mas existem testes que eles permitem traçar o perfil de vocês. Quem são vocês? Eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu achei. Ah, gente, é que assim, por uma questão de sigilo, eu só posso compartilhar com vocês o meu. Mas eu não estou achando. Deixa eu ver se eu acho. Mas, ó, esses sites aí que estou compartilhando com vocês, eles fazem, alguns de maneira curta, alguns com algumas perguntas simples. Eles mostram um pouco do perfil de vocês. O que vocês são profissionalmente depende muito do que vocês são pessoalmente. Infelizmente eu não estou encontrando, gente. Deixa eu... Uma última. Mas depois escolham um desses, acessem e procurem ver e conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Eu fiz 2 deles e eu posso adiantar a vocês que eles são interessantes de vocês olharem, tá? No sentido de que eles trazem algumas características. A gente não estou achando, não vou tomar mais tempo tentando achar. Na próxima aula, eu acho o meu perfil, eu compartilho com vocês. Deixa eu ver um negócio aqui. É aqui, não importa quem seja. Deixa eu ver. Não, não é essa não. Bom, depois em algum momento, eu tento achar isso aqui e compartilho. Mas deem uma olhada, né? Eu acho que vale a pena vocês se conhecerem, tá? Facilita bastante, vocês vão perceber pontos pessoais que vocês podem buscar e tentar melhorar. Ok? Então tá os links aqui, tá no material de apoio, e depois vocês experimentam aí esses testes. Um deles. Não é magia, não tem nada a ver com isso. Isso ajuda vocês a se desenvolverem, tá? E aí, você conhecendo, né, sobre você, e você sendo um profissional, como é que você escolhe um profissional de TI ou serviços de TI? Um profissional de confiança, né? Não pega qualquer indicação. Ah,
né? A Mariana vai ter que reiniciar porque o roteador dela está travando, né? Imagina o escritório contábil. Você é dependente do trabalho. Então, contratar serviços de TI, você tem que buscar empresas que possam realmente resolver o seu problema. É dia de entrega do SPED, né? É dia de entrega do SPED e a minha internet caiu. Eu vou ficar sem entregar SPED dos meus clientes? Quais são as iniciativas, as ações, os planos B que eu tenho à disposição? Então, procura uma empresa de confiança. Essa empresa ela tem que ser parceira nas soluções de TI, tá? Ou, dependendo do tamanho que vocês estão, você pode ter uma equipe interna. Só que, às vezes, você tendo uma equipe interna, você não consegue que a equipe resolva todos os problemas que vocês têm, tá? O que eu tenho hoje? Eu tenho uma empresa que eu trabalho que ela tem aproximadamente 100 colaboradores e é totalmente dependente de internet, né, de conexão. Então, o que a gente fez? Eu tenho uma pessoa dentro do time de confiança, ela contrata parceiros de TI, o parceiro que fornece a internet, o parceiro que fornece os Wi-Fi, o parceiro de segurança, né, o parceiro Microsoft que fornece as licenças. Então, ela busca essa gama de fornecedores e ela cuida para mim. Então, dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura, tem que ter alguém que você possa confiar para poder contratar os serviços. E aí escolher, né? Se a qualidade está sendo de acordo com o que você precisa, se o tempo de resposta é o que você está precisando, se não vai deixar você na mão, né, sem conseguir trabalhar, dada a dependência que a TI tem. E o que você pode contratar de serviços de TI? Que tipo de serviços? Para vocês já irem e sair daqui podendo falar um pouco de tecnologia, né? Você pode contratar serviços de internet e conexão. E eu não vou entrar na discussão aqui se é melhor ter Vivo, se é melhor ter Claro Net, né, que juntaram, se é melhor você ter um parceiro local. Você tem que ter um provedor de internet e conexão. Dependendo do uso, e agora com home office mais ainda, o recomendado é que você tenha dois. Por quê? Porque se um cai, se cair a conexão de um, você usa do outro. Então, para empresas, é sempre recomendável que você tenha dois parceiros de internet. Nunca confiar num só. Acho que a gente vai pagar mais? Vai. A gente vai pagar por um que a gente não usa? Pode ser. Tá? O que a gente faz na empresa? Nós temos dois. E aí a gente divide o que a gente chama de carga, né? A gente divide o que a gente usa de um, o que a gente usa do outro. E quando um dos dois cai, o outro assume sozinho. Então, o parceiro que você vai buscar, ele tem que te ajudar a desenhar essa solução. Inclusive, coisa que vocês não sabem, né? Não adianta você contratar a Vivo e Net aqui em Araçatuba, tá? E ter os dois. Por quê? Porque eles saem do mesmo lugar. Se um cair, o outro vai cair também. Então você tem que diversificar, né? E aí, quem você contratar, você não tem que saber disso. Mas você tem que saber que você precisa escolher alguém para cuidar da TI de vocês. Quando você não tem alguém interno. Essa pessoa tem que saber e avaliar quem que é o fornecedor e se isso vai ser uma boa contratação ou não. O que mais? Né? Eu já falei agora. Certificado digital. A1 e A3. Poxa, Chicão, não sei. Então tá, então vou colocar aqui. Certificado digital. Eu não sei o que é isso. Legal, vai pesquisar e vai ver. Tá? Já vou adiantar para vocês.
Sem isso, vocês não entregam nenhum documento para o fisco. Todo contador tem que saber o que é. As empresas que fornecem, quanto custa a anuidade, como é que é o processo de renovação. Tá? Falando rapidamente para vocês, certificado digital é uma chave, é uma senha, né? Que aí entra uma outra coisinha de tecnologia, que é a tal da criptografia, para que aquilo que você entrega para o fisco, do seu computador até o site do governo, esse envio ele é criptografado, ele é protegido. E quem que faz isso? O fato de você ter um certificado. Ele permite que os dados sejam protegidos com segurança para poder seguirem para o fisco. Tá? O que mais você contrata? Segurança de dados. Ainda mais que vocês têm acesso a dados de clientes e mais ainda, a dados de clientes dos clientes. E hoje tem um termo, de novo, isso aqui, desculpa gente, mas tem sopa de letra de vez em quando, tá? Tem uma lei que ela entrou em vigor em agosto do ano passado, vai começar a gerar atuação, multa para as empresas, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção a Dados. Isso não é coisa de TI, isso é coisa de deputados e senadores. Então, tem um monte de regras com relação aos dados dos nossos clientes. E aí, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui quem que é a pessoa. Não está aqui. Enfim, né? Tem sim. É a Kate. Né? A Kate, lá no e-commerce que ela trabalha, eles já devem ter feito. Se não fizeram, estão correndo sérios riscos. Mas eles já adequaram o portal, o site, à LGPD. E eles internamente precisam adequar toda a sua estrutura por conta dessa lei. Né? Para vocês terem uma ideia. Lembra quando vocês iam nos lugares, preenchiam um papelzinho com seu nome, telefone, e-mail, para concorrer ao sorteio de alguma coisa? Isso já não pode fazer mais. E se for fazer, tem que estar muito claro para quem preenche o papelzinho o que você vai fazer com aquelas informações, e a pessoa precisa autorizar a sua empresa a receber aquelas informações. Tá? Então, peguei um exemplo muito simples que era feito no papelzinho que não tinha tecnologia. Aquele tipo de sorteio que eles usavam realmente para ter uma lista de possíveis clientes, aí você recebia uma ligação ou um e-mail com ofertas e tal. Né? Aquele tipo de iniciativa já não pode mais ser feito. Né? Por quê? Porque toda informação pessoal, ela agora é considerada dados sigilosos. Então, todas as empresas precisam cuidar desses dados sigilosos. Tá? Então, mudou. Né? Quem trabalha na loja, que vai pegar a lista de algum lugar para entrar em contato, não pode mais. Tá? Sob risco, né, de vocês e a empresa, né, sofrer algum tipo de autuação. Então, o que vocês têm que fazer? Né? Pelo menos conhecer essa lei para evitar que as empresas sejam autuadas. Tá? O que mais que eu posso contratar? Eu posso contratar software contábil. Posso. Tá? Agora, qual software? Gente, se vocês pesquisarem, né, deem uma pesquisada aí. Software contábil ou software de contabilidade. Vocês vão ver uma quantidade enorme de possíveis softwares para vocês adquirirem. Ah, e aí? Né? Qual que é o melhor?
vocês vão ter que conhecer. Tá? Eu não sei, porque não é a minha especialidade, mas tem um, eu vou falar dele. Aqui é o segundo da lista. Falam muito bem, tá? Mas como eu já disse a vocês, não é a minha praia. O pessoal fala muito bem do domínio. É um software para a área contábil. Muitos escritórios usam e a maioria dos contadores que eu vejo gostam muito dessa solução. O que vocês têm que fazer? Conhecer. Tá? Porque, inclusive, profissionalmente, tem algumas ofertas de emprego que é desejável conhecimento de tal software. Tá? Então, para vocês, é muito importante vocês poderem conhecer esses softwares contábeis para vocês poderem usar e mais ainda, né, para que vocês possam indicar para as empresas. Ah, Chicão, é obrigatório que eu já conheça quando eu vou começar um estágio, por exemplo? No caso de um estágio, não. Normalmente a empresa ela te ensina. Mas em uma entrevista, você já conhecer algum sistema contábil é um diferencial. Mas e aí? Né? Aí você pega, verifica um gratuito, vai começando a usar, vai aprendendo, para você poder ter um diferencial no seu currículo. Tá? É esse o objetivo. Falei desse, mas existem outros no mercado. Sem crise, Mariana. Tem outros no mercado que vocês podem dar uma olhada. Tá? Tinha um, gente, que eu não sei se ele está no mercado ainda, mas eu creio que está. Quer ver? Era o Cuca Fresca. Era um software também que muitos escritórios contábeis utilizavam com integração e tal. Então, enfim, né, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho para poder saber, né, qual solução que vocês vão usar, que vocês vão conhecer. O que mais que você contrata? Né? Softwares que fazem integração com órgãos municipais, estaduais e federais. Dentro do software contábil, você tem também uma parte, né, que é a parte do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, vocês podem buscar softwares que ajudem vocês nessa parte também. Ok? Deixa eu voltar aqui. Além disso, né, tem aqui algumas fontes que vocês podem pesquisar, né, alguns sites que vocês podem estar buscando sobre segurança da informação, sobre backup, produtividade, acompanhamento, terceirização, tá? Então, depois vocês podem também dar uma olhada nesse material, pesquisar esses links aqui, que eu não vou ficar repetindo, e vocês podem conhecer uma série de serviços que a tecnologia pode oferecer para a área contábil. Na próxima semana, né, a gente continua a partir desse ponto aqui. Tá? Agradeço a todos pela presença. São 21, 2h39. Então, tenham todos uma boa noite, bom descanso, boa semana. Nós nos vemos na semana que vem. Okay? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor.
Valeu, boa noite. Boa noite, Victor, Mariana, Jennifer, Caitlin, Lawane, Rafael, Douglas, Ana Laura, Isabela, Josiane, Larissa. Boa noite a todos e a todas, claro, sem distinção nenhuma. Boa noite, Gabriel.